Olá, eu sou Cláudio Orestes, coordenador de comunicação do CRM Paraíba, e estamos hoje iniciando mais um podcast do CRM Paraíba, em alusão ao Novembro Roxo, que é uma campanha sobre a prematuridade, conversando com dois grandes especialistas, doutora Euda Aranda, neonatologista, e com o doutor Eduardo Fonseca, obstetra. Gostaria de passar a palavra para a doutora Euda Aranda para as considerações iniciais. Meu nome é Euda Aranda, eu sou pediatra neonatologista, atuo em várias maternidades dessa capital e hoje atualmente eu sou a coordenadora do Método Canguru. Então esse tema é um tema muito apaixonante, né? Porque o Novembro Roxo é dedicado ao recém-nascido prematuro. E as campanhas que estão hoje, não só no Brasil, mas em todo o mundo, a gente comemora o mês de novembro, principalmente pela prevenção da prematuridade. É o que a gente vai conversar daqui a pouco também. Falando em prevenção da prematuridade, seria interessante a gente ouvir a opinião do obstetra nesse sentido. Com certeza. Se teria alguma como intervir de forma a evitar essa intervenção e essa prematuridade na obstetrícia. Olá, eu gostaria de iniciar minhas palavras cumprimentando o CRM, que não só por trazer esse tema que é importante, mas por fazer o link entre duas especialidades que são extremamente importantes, a neonatologia e a obstetrícia. A gente precisa trazer, Cláudio, Euda, o conceito da perinatologia, porque a única especialidade que o sucesso só é sucesso se for 200% é a perinatologia, porque a obstetrícia se preocupa com a mãe, a neonatologia se preocupa com o recém-nascido. E a união dessas duas surge a perinatologia, que tem que pensar no sucesso da mãe e no sucesso do recém-nascido. E a prematuridade é um tema relevante, só para vocês terem ideia, e Euda sabe disso com muito mais propriedade, a cada 100 crianças que vão a óbito nos primeiros 28 dias de vida, ou seja, no período neonatal, 75 vão a óbito em decorrência da prematuridade. Então é uma coisa que precisa ser visitada. E a principal causa de mortalidade infantil nos primeiros 5 anos também está diretamente relacionada às complicações que a prematuridade traz a longo prazo. A gente hoje tem uma estatística que a cada 10 nascimentos, um recém-nascido nasce prematuro. E, como o Eduardo falou, abaixo de 5 anos é a maior causa de mortalidade infantil a prematuridade. Agora, a gente fala muito em prematuridade, mas assim, para quem está escutando, o que é prematuro? É aquele recém-nascido que ele nasce antes de 37 semanas. Então, este bebê, abaixo de 37 semanas, ele é o bebê prematuro. Existem as divisões, mas assim, este é o bebê que é considerado prematuro. O que nasce antes de 37 semanas de gestação. Nasceu com 36 semanas e 6 dias. 5 dias, 6 é um dias prematuro, é um prematuro. Tá? Então, isso é pela classificação da Organização Mundial de Saúde. E essa associação entre a obstetrícia e a neonatologia dá uma assistência continuada a esse período que é mais vulnerável. Do ponto de vista estatístico, quais são os fatores que podem impactar no parto prematuro do ponto de vista obstétrico, doutor Eduardo? Veja, a prematuridade, acho que o mais importante nesse nosso bate-papo é chamar a atenção que a prematuridade ela não pode ser vista como uma doença. Ela é uma entidade. Uma doença que eu defino por uma data, ela não é uma doença, ela é uma entidade. E essa entidade, ou seja, o nascimento antes de 259 dias, de 37 semanas, ele pode acontecer basicamente em 2 grandes grupos. Aquela indicação, porque eu como médico, para proteger a mãe ou para proteger o feto, indiquei o parto prematuro, por exemplo, uma hipertensão grave, uma pré-eclâmpsia com convulsões, eclâmpsia, que se eu não intervir, a despeito da idade gestacional, ela vai morrer. Então, eu tenho que intervir. Ou aquele grupo que ocorreu uma rotura prematura das membranas ovulares, ou seja, a bolsa das águas se rompeu antes do termo, ou que ela começou a contrair espontaneamente. Então, são esses 2 grandes grupos. E o interessante é que para
esses dois grandes grupos, nós temos hoje ações importantes preventivas, bem como ações importantes terapêuticas para diminuir o nascimento prematuro em doenças específicas que acometem a mãe. Certo. E uma vez que não tivemos como intervir e vem ao nascimento, doutora Euda, que recursos podemos utilizar para dar uma melhor assistência? Que a gente sabe que com o tempo, a tecnologia avançada, na década de 70 a incidência de óbito era bem maior e hoje a gente consegue levar em boas condições, mesmo prematuros, às vezes extremos. Na sua opinião, o que é que a neonatologia tem avançado nesse aspecto da melhoria da assistência? Olha, hoje a gente está vendo muito número de prematuros que a gente não via tanto. Por quê? Hoje em dia a gente sabe que as UTIs neonatais estão muito bem capacitadas. A gente tem profissionais hoje excelentes. Hoje a gente já tem neonatologistas que antigamente quem dava assistência não era o pediatra, era o anestesista. Hoje a gente já tem neonatologistas trabalhando nas unidades neonatais. Hoje em dia a gente vê que está saindo mais recém-nascidos, então muito prematuros. Uma coisa que a gente vê muito, que o Eduardo falou, que até queria ver, era a idade materna, né, Eduardo? Que a gente hoje está vendo que a mulher foi trabalhar mais tarde, postergou essa gravidez mais para frente. Então, isso é uma das causas também que a gente está vendo de prematuridade. E para selar esse Novembro Roxo, existe o que a gente está fazendo de campanha, que é o método canguru, né? A gente sabe que quem já viu não é só aquele bebezinho que fica no peito da mãe. Isso é um dos pilares, são várias coisas que existem. E a campanha, cada ano, o Novembro Roxo tem uma campanha. E esse ano é o contato pele a pele precoce em todos os lugares. Então, é aquele bebê que a gente nasce, antes de chegar na UTI, tem que ter uma boa aconselhamento de um pré-natal bem feito, que essa mulher ela vá para uma UBS, que faça o pré-natal, que os hospitais dê mais, a gente está fazendo a hora ouro, o aleitamento materno precoce. Então, o método canguru está hoje nisso. Então, as maternidades que tem o método canguru, a gente está vendo que tem mais assistência para esse prematuro, que ele é dividido na unidade neonatal, né? Existe o bebê que está na UTI neo, na unidade de cuidados intermediários convencionais e o canguru. Então, hoje, esse bebê tem mais assistência de equipe, tanto médica como multidisciplinar. Falou um tema importante, que é a mulher hoje está deixando para ter filho mais tarde. Do ponto de vista obstétrico, doutor Eduardo, qual o impacto assim, que o senhor vê essa idade gestacional e a idade materna mais elevada para ter filhos? Veja, como tudo na vida, existe ganhos e perdas. A maternidade, numa fase mais madura da vida, ela é fantástica sobre o aspecto educacional. Em tese, a mulher está mais madura, ela está mais preparada para receber a criança e pode ajudar na construção de um indivíduo melhor. Por outro lado, a maternidade numa idade avançada pode trazer alguns problemas obstétricos que culminam com a prematuridade. Só para você ter uma ideia, Cláudio, em 1970, 5% das mulheres engravidavam acima de 35 anos. Hoje, essa incidência gira em torno de 30%, e se você vai para setores da medicina privada, isso chega a 35%, 38%. Ou seja, mais que 1/3 das mulheres engravidam acima de 35 anos. E dados nossos, aqui da Paraíba, 10,8%, em torno de 11% das mulheres engravidam após 40 anos de idade. E já estudos mostram que a gravidez acima de 40 anos é um fator de risco independente para essa mulher, aumentando chance de pré-eclâmpsia, aumentando casos de diabetes gestacional ou overt diabetes, aquela mulher que teve o diabetes diagnosticado durante a gestação, e isso, de uma forma ou de outra, aumenta a taxa de prematuridade. Interessante aqui, hoje, para a pré-eclâmpsia, nós temos modelos estatísticos, algoritmos, que calculam o risco individual, independente da idade, incluindo a idade dentro dele, e hoje, o definir o risco, nós conseguimos
tomar medidas preventivas com redução de 75% a 80% das pré-eclâmpsias prematuras. E fazendo o diagnóstico da diabetes, eu consigo fazer uma intervenção e evitar que essa mulher tenha as complicações obstétricas da diabetes, como macrosomia, polidrâmio e parto prematuro. Então, se por um lado o risco aumenta, por outro lado eu crio medidas preventivas ou medidas de ação obstétrica que pode mitigar esse risco. Ou seja, o pré-natal é fundamental e como o próprio slogan da campanha desse ano diz que pequenas ações elas geram grande impacto. O fato de eu descobrir que essa mulher tem um risco elevado, eu posso intervir com aspirina 100 mg por dia. O fato de eu descobrir que essa mulher, no primeiro trimestre, tem uma overt diabetes, eu posso intervir, evitar hiperglicemia, evitar macrosômico e eu posso evitar polidrâmico. Então, são pequenas ações que vai ter um grande impacto na diminuição da prematuridade. E juntando adendo essa idade também, que a gente está vendo muito, que fica a idade mais tardia e às vezes a dificuldade de engravidar, a gente hoje aumentou muito o número de fertilização. Também. Né? Então, isso conta muito para a prematuridade. Aumenta o risco. Aumenta mais o risco, né? Então, a gente está vendo muito mais prematuro hoje do que a gente via. Então, essas campanhas, o que é o intuito dela? Para prevenir a prematuridade, é informar para a população, para a parte médica, porque não é só a complicação que o bebê tem da parte de ficar internado no hospital, isso é a família. Então, a gente está muitas famílias com traumas psicológicos, com vários traumas, porque a mãe não vai para casa, fica com esse bebê no hospital. Uma insegurança muito grande. Né? E outra coisa, as famílias, desgaste nas famílias. Tem casos que a gente vê que houve a ruptura. E né? repercussões econômicas nos filhos e também, sociais. Né? Então, assim, isso é um problema não é só do bebê. Inclui família, familiares, mãe, pai, todo mundo. Agora, doutora Hilda, a tecnologia avançou. E, entretanto, a senhora enaltece a questão e o cuidado da mãe canguru. E falou um tema que eu achei bastante interessante. Eu queria que a senhora falasse as vantagens do contato pele a pele. Cláudio, o método canguru, ele começou na Colômbia. Para você ter ideia, que foi em termos da medicina, foi um choque, porque existia Estados Unidos, Canadá com altas tecnologia, a Colômbia nada. Então ele viu que muitas mães iam embora e abandonavam o bebê. Então eles começaram a fazer o pele a pele lá, e tudo que é bom e que dá resultado foi imitado, e que hoje o método canguru hoje é internacional. A Suécia hoje é padrão, a Suíça tem um método canguru belíssimo, só que a gente do Brasil, a gente hoje consegue dar aula sobre o nosso método. Então o método canguru, a posição é só um pilar, então ele dá afetividade. Tem mães que não querem ficar com o bebê, quando a gente coloca no pele a pele, doutora, eu já estou gostando, não quero mais me desfazer do meu bebê. Isso repercute a vida toda. Muito. Diminui o número de infecções, porque você tem uma troca de colonização entre pai e mãe. A biose da criança mesma da mãe. E esse método não é só mãe, é pai e mãe, tá? Então, hoje tanto que não é mais mãe canguru, hoje é método canguru, porque faz o pai e a mãe. Abrange o casal. O casal. Então, troca a parte de infecções, a afetividade do bebê, aumenta o aleitamento materno, diminui o trauma familiar, assim, porque a mãe participa, a família participa. Se você vê o depoimento das mães que têm alta do método canguru, elas dizem, doutora, eu participei. Uma chegou para mim e disse, eu vi o meu bebê sair da UTI e ficar comigo. Hoje a gente tem bebês do canguru com 1,250 kg, que eram bebês que há 4, 5 anos estavam dentro do UTI. Eles vão para casa com 1,600 kg. Então, essa mãe, ela participa na enfermaria, da retirada da sonda, de tudo. Então ela vai para casa com um vínculo muito forte. E a equipe presente 24 horas com aquela família, né? Então, hoje o método canguru, ele é considerado pelo Ministério da Saúde um método que salva vidas. Já é política nacional desde 2007. Então, hoje, essa campanha, isso é prevenir e dizer o que tem. Por isso que hoje a gente não consegue mais diferenciar prematuridade e método canguru. Porque o roxo, o bebê prematuro, ele tem uma individualidade típica dele, ele tem a sensibilidade que é só dele, e o roxo é transformação. Então, é aquele bebê que muda. Então, por isso que é considerado o Novembro Roxo. Impressionante.
Cláudio, eu queria trazer uma coisa. Você falando sobre a mãe canguru, eu me lembrei de um professor nosso, o Paulo Dantas. Lembro muito. Diretor da Frei Damião. Logo após, acho que a inauguração dela, eu não sei se a Frei Damião foi inaugurada no governo de Wilson Braga, enfim. Mas eu acho que numa das administrações ele foi. Eu me recordo, na ocasião, eu fazia mestrado na USP e vim aqui em João Pessoa e ele, vou lhe levar na minha casa. E da casa dele nós fomos à Frei Damião. Isso deve ter sido ali na década de 90. Ele colocou o método canguru ali dentro. E ele empolgado com o método canguru e com as vidas que ele estava salvando. E ele dizia, Eduardo, aqui tem um efeito extremamente educativo. Porque a gente pega essas mães e elas saem aqui capacitadas para... Não é só aqui, elas saem capacitadas. E por que eu estou falando isso? Isso foi mais ou menos na década de 90, 97, 96. Euda disse que o método canguru se tornou efetivo no Brasil 2007. Em 2007. E em 2015, a Organização Mundial de Saúde lança uma cartilha de vários métodos recomendados e comprovados cientificamente. Inclusive, os nossos telespectadores podem acessar na internet, colocar, e está em português. E um é o método canguru. A gente, para vocês terem ideia, no Brasil só existe 27 maternidades que são autorizadas. Existem várias maternidades que têm o método canguru, mas autorizadas no Brasil são 800 e pouca. Então, hoje nós temos 27. A Paraíba, hoje, é uma que tem 27, que é a maternidade Candavá. Então, hoje nós somos referência em todo o Brasil, porque este método é feito. Uma coisa que eu gostaria de saber, Eduardo, a gente vê muitas adolescentes engravidando. Muito. E tem relação também com são os extremos, né? Você vê com frequência os riscos que elas têm em relação... Olha, sem sombra de dúvidas, a adolescência, a gravidez na adolescente é um risco de vida para a mãe e é um risco de vida para o feto, uma vez que você tem uma chance maior de ter um feto prematuro, por vários problemas. Primeiro, novamente, pré-eclâmpsia. Segundo, prematuridade espontânea. Terceiro, a segunda causa de mortalidade, restrição de crescimento fetal, porque muitas vezes essas meninas, elas não fazem um pré-natal e têm uma dieta totalmente inadequada, são aquelas garotas dos baconzitos que não comem. Então, assim, é muito grave. Mais interessante que, novamente, a gente cai numa necessidade de educação. Se você vai para os números do SUS, a incidência de gestação na adolescência, se não me falha a memória, gira em torno de 15% a 19%. Se você vai para a clínica privada, e eu tenho dados nossos, acompanhando mais de 10 mil gestações, a incidência é inferior a 1%. Então significa que, se você tiver no grupo de nível socioeconômico mais baixo, a incidência é muito maior do que 19%. Ou seja, eu ouso dizer que essa incidência deve girar em torno de 30% a 40% nessa fatia. Então, assim, há uma necessidade. E prevenir a gravidez na adolescência é algo extremamente difícil. Hoje a gente trabalha para prevenir a segunda gravidez. Então, uma campanha de educação é fundamental. E eu acho que é importante esse podcast, porque ele vai reverberar. E eu acho que nós precisamos que as entidades públicas trabalhem de maneira muito forte na prevenção da gestação da adolescência, por tudo. Muito isso bom. que Eduardo falou é muito interessante. Eu fui fazer uma sala de parto e a menina tinha 13 anos. Eu conversar com a mãe, eu falei, tão novinha, ela, doutora, não diga isso, porque ela é a mais velha da comunidade. Eu falei, ela é com 12, todo mundo tem menino. Então, assim, até para a mãe da adolescente, ela achava, se a filha dela não fosse, demorasse, ela era a ovelha negra daquela comunidade. Doutora Euda, do ponto de vista, assim, de fechamento,
o que a senhora teria de considerações finais a respeito da prematuridade? Olha, Cláudia, a gente está vendo, a prevenção da prematuridade é o principal. Por quê? Porque a gente está vendo muitas complicações. Saem bebês? Saem. Só que o bebê prematuro, ele tem o pulmão imaturo, ele sangra pela cabecinha, ele tem as doenças infecciosas dele, ele tem problema cardíaco, tem problemas intestinais. Então, assim, nem sempre a gente entrega um bebê para aquela mãe, um bebê sadio. A gente, às vezes, entrega bebês complicados, que precisa de ter suporte respiratório em casa. Então, o que eu daria para todo mundo seria a prevenir o que Eduardo fala. Um pré-natal bem feito, um planejamento familiar bem feito, né? Então, isso que era atendimento. Seria a prevenção. Principalmente isso. Porque depois que chega para a prematura, aí vai ser as complicações. É como a gente diz, cada bebê prematuro é um bebê prematuro. Não existe uma tabela, 1 mais 2. Então, evolui de um jeito, evolui de outro e outro. Então, o que a gente quer é que isso fosse nas unidades de saúde, um bom pré-natal, né? E que essa mãe tivesse esse acompanhamento. Eu acho que a prevenção, que essas ONGs hoje, elas fazem isso, é prevenir. Porque depois que o bebê está prematuro, a gente vai tratar as complicações. Bom, só tenho a agradecer a presença de vocês, os esclarecimentos dados, e fica a dica aí da importância da interação entre as áreas para complementar a assistência ao prematuro. Muito obrigado. Obrigada a você também.